No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Só para reforçar, meus queridos irmãos, não deixe de adquirir um dos nossos livros, pelo menos uma unidade. Você vai estar cooperando muitíssimo com a pregação da unicidade de Deus. Já estamos fazendo a pré-venda do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. O autor é este que vos fala e eu preciso do seu apoio para a gente fazer uma nova tiragem. E você pode abençoar esse ministério. Você gosta tanto do Minuto da Unicidade. Então, se você adquirir apenas uma unidade antecipadamente, aí por apenas R$ 29,90, já vai nos ajudar. Nossa, mas que livro caro, R$ 29,90. Se você pensar dessa forma, não precisa. Mas se você, de alguma forma, gosta do trabalho que é feito, prestigia o nosso trabalho e deseja participar, muito bem. Se você quiser adquirir 5 unidades, pelo menos 5 unidades, cai para R$ 19,90, até diminui para R$ 10, dá um desconto de R$ 10 em cada exemplar. Olha que interessante, é uma forma que a gente está encontrando para arrecadar recursos e publicar pelo menos mais 1.000 livros. Você que é pastor, deseja fazer um evangelismo aí com a unicidade de Deus, ir nas igrejas, entregar para os trinitários, enfim, fazer barulho, é para isso que fomos chamados e você pode se juntar a nós, tá bom? Mais informações, como participar dessa pré-venda, você entra em contato com o telefone, o WhatsApp, que é o 19 989802214, e aí você fala com a Elaine, tá bom? E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Essa frase do Senhor Jesus está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 23. Mateus, o Evangelho Sinóptico de Mateus, também registra a mesma fala, lá em Mateus capítulo 11, no verso 6, a mesma frase, e falando do mesmo tema. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Muito bem. Por que eu digo isto? Porque as pessoas argumentam, olha, Jesus não pode ser Deus por isso. Jesus não pode ser Deus. Essa é exatamente essa frase que usam os trinitários, que nem sequer se dão no trabalho de olhar os seus, por exemplo, os seus dogmas das suas instituições. Porque se você pega o estatuto da sua igreja, você que é trinitário, peça, por favor, humildemente, leia o estatuto da sua igreja. O dogma de fé da sua igreja, que lá vai estar a doutrina da Trindade. Você pega o credo, bota aí na internet, dá um Google, credo apostólico, que é um credo atribuído aos apóstolos, que de apostólico não tem absolutamente nada, mas é atribuído a eles, Quantas coisas horríveis se colocam na conta dos apóstolos. Mas você pega o credo apostólico e compara com o credo atanasiano, você vai ver que é o mesmo. O que diz lá? Que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Pronto. 3 pessoas participando da mesma essência. Como que você vai dizer que Jesus não pode ser Deus por isso ou por aquilo? É, no mínimo, contraditório. Talvez você pode falar que dentro do seu conceito, Jesus não pode ser o Deus Pai, dentro da doutrina da Trindade. Bom, se ele não pode ser o Deus Pai, rasgamos todos os textos que dizem que ele é o Pai. Ignoramos até o texto em que ele diz, quando é pedido para ele, apresenta-nos o Pai. O que nós queremos ver é o Pai. Eu quero ver o Pai. Se é uma pessoa distinta, separada dele, como é que pede para ver o Pai? E aí que pede para ver o Pai, realmente teria que mostrar de alguma forma. E o fez, ele falou, quer ver o Pai? Esse é o problema?
É isso que vocês querem ver? A pessoa do Pai, vamos dizer assim? Pois eu estou há tanto tempo com vocês e não estão me vendo por quê? Estão cegos? Em outras palavras, parafraseando, está lá registrado esse diálogo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, ali a partir do verso 7 em diante, verso 9, verso 10. O que eu quero dizer com isso é que quando ele diz bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar, porque se você olhar, quando se deu esse diálogo, é justamente no momento em que João Batista envia duas pessoas perguntando: és tu aquele que havia de vir ou nós vamos esperar outro? Porque ele faz uma alusão ao que dizem os profetas. Principalmente ele cumpre nesta passagem de Lucas 7 o que Isaías falou: olha, o vosso Deus virá, quando o vosso Deus vir, cego vai enxergar, mudo vai falar, surdo vai ouvir. Tudo isso que Jesus fez. E qual foi a resposta? Ele não respondeu nada. Ele foi lá, leia Lucas 7, curou todo mundo, deu vista a muitos cegos e vai lá. Aí ele responde o quê? Vai lá, diz para João que os cegos vê. Aí ele confirma o que estava a respeito dele escrito nas profecias. Então, ou seja, fala para João que eu sou o que havia de vir mesmo. E aí termina dizendo: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E aí entra a questão. Porque se você pega lá no canal do pastor Tony de Souza um debate que teve o Atafona com o pastor Gilberto Lopes Gonzalez, o Atafona fala: não, mas é impossível você imaginar Jeová, por exemplo, né? Me desculpe aqui a expressão, mas ele fala isso literalmente lá, Jeová fazendo cocô, fazendo suas necessidades, Jeová dormindo. Isso é uma afronta, isso chega a ser uma blasfêmia. E o problema todo, né? E aí, se eu tivesse lá, falar, Atafona, o problema todo não é nem Jeová fazer suas necessidades, se feito homem, se tornado um de nós, porque esse é o mistério. É isso que Paulo vai dizer: indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, Deus se tornou um de nós. Isso é realmente muito difícil, não entra em qualquer coração, em qualquer cabeça. Você vê Jeová nessas condições, e eu falaria, foi muito mais além. Porque Paulo vai dizer para a igreja aos Filipenses, a igreja de Filipos, dizer o seguinte: olha, ainda achado na condição humana, fez algo que nem todo homem faz, se tornou escravo. Então, quer dizer, ele baixou mais um degrau ainda, porque nem todo homem era escravo naqueles momentos, naquela época, né? E hoje também nem todo homem se escraviza. A gente está falando de escravidão literalmente, né? Porque escravos temos um monte aí na questão espiritual. Foi obediente, se sujeitou a tanta coisa, que aí você vê Jeová arrancando a barba de Jeová. Não, Jeová, não, o Deus do Velho Testamento, arrancar a barba dele, bater nele, afrontar ele, matar ele. Não. É demais para mim. Então, o temor por Jeová, e as pessoas fazem honestamente, falam essas coisas porque realmente não fazem por mal, tá? Tá bom, meu amigo Atafona? Não faz por mal, não. Eu sei que você não faz. É por um excesso até de zelo mesmo. Olha, eu amo meu Deus. Eu não consigo ver o meu Deus nessas condições. Eu não consigo ver. E aí, o que o ladrão vai dizer lá na cruz? O que diz o ladrão? O ladrão diz assim: olha, tu não temes a Deus estando na mesma condição? Você lê Lucas capítulo 24, lá no verso 40. Ele repreende o outro. Olha, você não teme a Deus estando na mesma condição. Olha que condição Deus se colocou. Essa palavra ele não falou por acaso, não. Estando na mesma condição. Você tem que prestar atenção. A gente merece, mas esse aí tem um outro mistério à parte. Veja que as duas pessoas ali na mesma condição, aliás, eu costumo dizer, até brinco, foi o único momento que você vai ver nosso Deus com duas pessoas do lado da direita e à esquerda, é ali, literalmente. Ali que você vai ver Deus com duas pessoas do lado dele. Justamente, sabe aonde? Na cruz, onde ele se fez maldito por cada um de nós. Por isso esse é um mistério. Porque quando a pessoa passa, ela conhece um pouco das Escrituras e vê Jeová, né, que as pessoas
temiam até falar o nome, né? Pronunciar esse nome era proibido em Israel, praticamente. Olha, peraí, ver ele nessas condições, mas o nosso Deus disse, olha, bem-aventurado é aqueles que em mim não se escandalizaram. Muitos se escandalizaram dele. Não, tu não és, Pedro falou, olha, tu não vai lavar meus pés. Você não vai lavar meus pés. Pedro não falou por arrogância, nem por orgulho. Pedro disse, não, Pedro sabia quem ele era. Não, o senhor não vai lavar meus pés. É muito forte. Tem que ter realmente um coração muito humilde para entender a preciosa mensagem do Evangelho. É por isso que eu insisto tanto na tecla, todos os dias aqui, gratuitamente, no Minuto da Unicidade, sem cobrar nem R$1. Esse canal do Minuto da Unicidade não é monetizado, e se fosse, não me renderia recurso econômico nenhum, como falar o canal do pastor Tony sobre bibliologia. A gente não passa de $20 por mês, $28, quando chega muito $30 por mês, e aí não pode pegar porque tem que ter $100. É uma loucura, e a gente não precisa disso, a gente tem nosso trabalho, a gente tem aqui nossa luta diária, mas a gente precisa que você valorize, né, esse programa de alguma forma, né? Valorize, ore por nós, para que nós possamos estar aqui, né, separando o dia, separando o momento, para falar aos corações a poderosa mensagem. Jesus é Deus, o Filho é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Oh, mas aqui, tá vendo? É uma revelação falando da sua divindade. Filho de Deus é com respeito à sua divindade, é que aquele ali é divino, é Deus, é isso. Filho do homem? Sim, é que aquele ali é ser humano, é um homem, está na condição humana. Ezequiel também foi chamado de filho do homem, porque é um ser humano. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Não esqueça de adquirir, participar da pré-venda, adquirir um livro, 5 livros pelo menos, 2 livros, para nos ajudar a evangelizar o Brasil, tá certo? 9898-02214, o DDD é o 19, você fala com a Elaine. Até amanhã, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.